Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa do cientista da inovação Carlos Nepomuceno. A gente vai explorar a conexão que existe entre ser autêntico, ser quem a gente é de verdade e o nosso bem-estar. Basicamente, vamos tentar entender por que a felicidade pode ser só uma consequência natural de nos tornarmos quem realmente somos. E para começar, essa citação do Mark Manson vai direto ao ponto, né? Ela pega bem no centro de um problema muito comum. Essa mania que a gente tem de viver para plateias invisíveis, sabe? Tentando se encaixar num roteiro que no fundo não é nosso. E aí fica a pergunta: como é que a gente para de atuar e começa a viver de verdade? É a partir daí que a gente chega na premissa central de todo esse raciocínio. A regra parece ser bem clara. Quanto mais uma pessoa se permite ser única, ser singular, maiores as chances dela ter uma vida melhor. Mas, se parece tão simples, por que historicamente isso nunca foi tão fácil assim? Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhadinha na história. Essa luta pela individualidade não é só uma questão pessoal, não. Ela faz parte de um contexto muito maior, como se fosse um pêndulo que ao longo do tempo fica balançando entre a massa e o indivíduo. Pensa bem, conforme as sociedades foram crescendo e ficando mais complexas, a tendência foi sempre centralizar o poder. E para manter a ordem com um monte de gente junta, a individualidade acabava sendo, suprimida. A massificação virou uma ferramenta de controle. E ser diferente podia ser um risco bem grande. Isso nos traz para esse conceito do pêndulo civilizacional. De um lado você tem a centralização, que leva todo mundo para um mesmo bolo, para a massificação. Do outro, a descentralização, que hoje em dia é super impulsionada pelas novas tecnologias e abre um espaço enorme para a singularização. A história da humanidade é basicamente esse vai e vem. E o ponto-chave aqui é que agora a gente está vivendo um momento de muita descentralização. A internet, as redes sociais, a quantidade absurda de nichos diferentes, tudo isso criou um ambiente onde ser autêntico não é só possível, mas está sendo cada vez mais valorizado. Ok, então se o cenário é favorável, qual é a chave para a gente aproveitar essa onda e, de quebra, encontrar mais bem-estar? A resposta, segundo a nossa fonte, está numa única palavra: singularização. É um termo forte, né? Mas a ideia é simples. É o ato de agir a partir daquilo que nos faz diferentes, da nossa essência. Viver em coerência com a nossa própria arquitetura interna. Não é sobre ser esquisito ou excêntrico, é sobre ser você mesmo. Aí a tese fica super clara. A felicidade não é algo que a gente persegue feito um maluco. Ela é algo que surge, que aparece quando a gente vive de forma mais singular. Ela vira uma consequência, sabe? E não um objetivo final. E isso faz todo sentido se a gente parar para pensar na nossa própria natureza. Nós somos uma espécie com uma diversidade interna gigantesca. Cada pessoa é uma mistura única de temperamento, de tipos de inteligência, de sensibilidades. Tentar enfiar todo mundo numa caixinha só vai completamente contra a nossa biologia. Tá bom, mas como é a sensação de viver assim, de forma mais singular? O que muda no dia a dia? Vamos ver como isso aparece de um jeito que, olha, talvez a gente até já tenha sentido alguma vez. O resultado é que a nossa perspectiva muda. Quando a gente age de acordo com quem a gente é, fica muito mais fácil entrar no que a psicologia chama de estado de fluxo. É naquele momento que a felicidade para de ser essa busca ansiosa e vira, como diz aqui, uma consequência orgânica, um efeito colateral da vida. Mas como a gente pode medir isso? Como saber se estamos nesse caminho? A fonte nos dá uma ferramenta bem interessante, um acrônimo para a gente avaliar o quanto a gente está alinhado com a nossa própria natureza. Apresento vocês o bom TSC. A metáfora é ótima. Pensa nisso como uma torneira. A gente não controla a torneira diretamente, mas as nossas ações, quando estão alinhadas com a nossa singularidade, abrem essa torneira. E aí o bom humor, o otimismo, a motivação, a tranquilidade, a resiliência e a criatividade começam a fluir naturalmente. E chegamos à pergunta de $1 milhão, certo? Se a gente já entendeu o que e o porquê, como é que a gente coloca isso em prática? Como é que a gente resgata e fortalece essa nossa essência? O primeiro passo é olhar para dentro. E vocação aqui não tem nada de místico, não é um chamado divino. É um processo bem prático de se reconectar com as suas inclinações, com suas paixões, com seus talentos naturais. Sabe aquilo que faz o tempo voar sem a gente nem perceber? É por aí. E isso tudo nos força a repensar completamente o que é felicidade. Ela deixa de ser aquele prêmio lá no fim da jornada, ou uma coisa que depende da sorte. E ela passa a ser o quê? A consequência do dia a dia. A consequência de ser coerente entre quem a gente é e o que a gente faz. É um estado de espírito e não um destino.
Se a gente olhar para o futuro, essa mudança de mentalidade, tanto na vida de cada um quanto na sociedade, pode ter consequências gigantescas para a nossa própria evolução como espécie. E aí chegamos num conceito fascinante, o Sapiens 2.0. A ideia aqui é que a próxima etapa da nossa evolução não vai ser biológica, vai ser uma evolução de consciência. Uma evolução construída por pessoas que escolhem, de forma consciente, viver com mais sentido, alinhadas com a sua própria singularidade. E acho que não tem jeito melhor de resumir essa jornada toda do que com essa frase atemporal do Nietzsche: torna-te quem tu és. É um convite e, ao mesmo tempo, um desafio. No fim das contas, todo esse papo de singularização se resume a isso: se tornar aquilo que, na sua essência, você já é. E a gente termina com a mesma pergunta provocadora que o autor nos deixa. Depois de explorar tudo isso, essa conexão entre ser único, a história, a felicidade, a reflexão final continua no ar. Será que a busca pela felicidade é, na verdade, uma busca por si mesmo? Fica aí a ideia para a gente pensar.